Olá, eu sou Elisângela, faço parte do distrito do BTN, Igreja do Bairro Rodoviário, na cidade de Paulo Afonso. Meu testemunho hoje é algo que marcou muito a minha vida. Faz mais ou menos 5 anos atrás, tudo aconteceu quando eu queria muito ter um filho. Já sou mãe, né? Só que eu queria mais uma vez ter outro bebê. Era o meu sonho. E então eu comecei a procurar médicos, fazer exames para ver se estava tudo beleza, se estava tudo ok. E os médicos me disseram que comigo estava tudo bem. Só que porém eu teria que ver se o marido também estava tudo bem com ele. E então eu convidei ele para fazer uns exames para ver se estava tudo certo. E foi aí que começou todo o processo de dificuldade, porque os exames dele não deu legal. E no dia que fui mostrar para a médica, ela disse assim para mim, ela virou e disse assim: olha, se você quiser mais uma vez ser mãe, a gente tem que partir para um tratamento. Esse tratamento não é barato, ele é muito caro. Então, eu vou dizer logo a você, vou ser logo sincera, você não vai conseguir engravidar facilmente, se não for com ajuda. Então ela arrancou todas as minhas esperanças, ela destruiu todas as minhas esperanças que eu tinha de mais uma vez ser mãe. Naquele dia eu saí daquele consultório médico destruída. Mas eu já era cristã e eu sabia que a solução estava em meu Deus, em Cristo. Foi quando eu comecei a buscá-lo. Então eu cheguei em casa, comecei a orar, fui fazer jejum, fui me chegar mais perto de Deus, para que tudo pudesse vir acontecer na minha vida sem que eu pudesse fazer nenhum tipo de tratamento. E como Deus, Ele honra aquele que honra Ele também, Ele me honrou, porque em menos de 3 meses eu já estava me sentindo diferente. E algo em mim despertou assim, pediu: faz um teste de farmácia, vai, compra um teste, faz um teste de farmácia, só por curiosidade. Então eu fiz aquilo que o meu coração estava pedindo para mim fazer. E aí foi quando eu tomei a decisão de ir numa farmácia e comprar um teste. E então eu fiquei assim, tão eufórica para fazer aquele teste que eu não consegui nem chegar em casa. Eu digo, eu quero saber logo. Então ali mesmo onde eu estava, eu pedi para entrar em um banheiro público e entrei. E naquele banheiro mesmo eu realizei aquele teste de farmácia. E quando eu fiz aquele teste, deu positivo. Deu que eu estava realmente grávida. Então ali eu me senti maravilhosamente abençoada por Deus. Eu disse: Senhor, eu consegui aquilo que eu tanto queria, sem nenhum tratamento, porque o meu Deus não falha naquilo que Ele promete. Eu me lembrei da história de Sara, que queria tanto ter um filho, que Deus honrou ela com um filho. Então o mesmo aconteceu comigo. Só que porém, o que aconteceu depois disso, a história, tudo começou, foi felicidade, eu fiquei muito contente, cheguei em casa e falei para minha mãe, só que o pai do meu filho, ele já não aceitou muito bem, porque a gente estava vivendo uma crise no casamento, a gente não estava muito legal, mas ele depois, com o tempo, ele aceitou. E só que o meu marido, na época, ele não era cristão, ele era uma pessoa do mundo, ele gostava de sair, ele gostava de beber, ele gostava de músicas. Então, para mim, aquilo ali era muito difícil, porque eu já era cristã. Se eu fosse ouvir aquelas músicas que ele ouvia, aquilo me fazia mal. Mas eu não podia chegar para ele e dizer: não, tire isso, porque era também a casa dele, era um direito dele. E então eu tive que conviver com aquilo, com aquele sofrimento durante os 9 meses. Teve dias de eu dormir muito mal, eu já estava bem pesada, a barriga já estava bem grande, eu chorava.
Ele não entendia que uma mulher naquele estado que eu estava precisava de descansar, precisava dormir. Só que aí quando eu estava com 7 meses para 8, eu percebi algo muito estranho que acontecia comigo. Eu percebi que eu estava inchando muito. Então, um certo dia eu fui tomar banho e eu percebi que o lado esquerdo das minhas costas estava bem inchado. Então, em uma consulta com o meu médico, eu falei para ele que eu estava inchando. E ele virou para mim e disse assim, é normal a mulher grávida inchar. Então, tudo bem. Então, aí não me preocupei. E foi passando. E então, aí, quando eu fiz 9 meses, eu já estava bem inchada. Eu comecei a cansar. Cansaço que vinha de onde eu não tinha explicação. Mas eu cansava muito rápido. Teve noites de eu passar a noite, claro, sentada numa cadeira, porque eu não conseguia deitar. Se eu deitasse, eu não conseguia respirar. Era como se algo tomasse o meu fôlego, entendeu? Eu não conseguia respirar. Então foi uma gravidez muito conturbada, muito sofrimento. E o marido também não colaborava, não ajudava. Mas aí chegou o dia do meu bebê nascer. E no dia seguinte eu amanheci, sentindo contração, sentindo dores. E rapidamente eles me levaram para um hospital. Chegando no hospital, aí teve todo o procedimento, os médicos vieram me ver. E também rapidamente o meu bebê nasceu lindo, pesando quase 4 quilos, 3,7 kg, alguma coisa assim. A coisa mais linda do mundo, eu estava apaixonada. E depois disso a gente recebeu alta, né? Eu vim para casa. E 4 dias depois que eu já estava em casa, eu continuava cansando. As pessoas que me visitavam diziam, não é normal, procura um médico, porque isso não é normal. Meu bebê só tinha 4 dias de vida. Então eu fui obrigada a procurar novamente um médico para ver o que estava acontecendo. E no NAI o médico constatou que eu estava com pneumonia. Ele me deu o diagnóstico que eu estava com pneumonia, ele já me isolou num quarto, colocou máscara, não podia entrar todo mundo naquele quarto, meu bebê não podia entrar para me amamentar. E o pai do meu bebê ficou naqueles corredores correndo de um lado para outro, com o bebê chorando, ele também desesperado, sem saber o que fazer. Mas aí, e eu lá, isolada naquele quarto, as enfermeiras quando entravam era tudo de máscara, não podiam falar perto de mim. E eu estava ali, Jesus, eu estava ali me acabando, eu não conseguia respirar. Toda vez que eu tentava respirar, vinha um líquido de dentro de mim. Parecia um salmoura, uma água junto com sangue, e aquele líquido saía pela minha boca, saía pelo meu nariz, e aquilo não me deixava respirar. Até chegar ao ponto de que uma enfermeira viu meu estado, que eu estava muito mal, e ela chamou meu marido no canto e falou bem assim, tem que levar ela lá para baixo, tirar ela daqui, porque aqui ela está isolada. Os médicos não estão subindo, então tem que levar ela para lá, para eles estarem monitorando ela. E então foi quando eles decidiram descer comigo para baixo. E aí então eu já desci com o oxigênio do lado, porque eu não conseguia mais respirar por mim só. Era na cadeira de roda que eu não conseguia andar e aquele balão de oxigênio ali do meu lado, e eu já ia me acabando, porque eu não estava conseguindo respirar. Então quando eu cheguei embaixo, que me colocaram lá naquela cama, os médicos do meu lado, tinha 2 médicos e uma enfermeira, eu me lembro muito bem que eu ficava olhando para aqueles médicos com aquele olhar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou mais conseguindo respirar. E eu fazia um esforço muito grande, eu tentava encher o pulmão e não conseguia. É como se tivesse algo tapando o meu pulmão, não conseguia mais respirar. E o médico que estava do meu lado, ele ficava me estimulando sempre, ele dizia, respira mãe, respira, não desiste, respira, respira. E eu ficava fazendo uma força. E o pai do meu filho do meu lado, todo mundo me estimulando ali para mim respirar, para mim ter força, para mim ter coragem. Só que aí chegou um momento em que eu não conseguia mais fazer isso. E aí eu me lembro que é como se estourasse um balão diante dos meus olhos e ele tivesse como uma fumaça. Eu vi tudo branco, ficou tudo completamente branco. E a partir daí eu não vi mais nada. Diz o pai do meu filho que foi a partir daí que começou tudo na minha vida. Quando eu perdi o sentido, não vi mais nada,
Sei que a partir de não posso dizer mais nada porque eu não me lembro do que aconteceu. Porém, quando eu acordei 13 dias depois, em Salgueiro, Pernambuco, na UTI, o pai do meu filho estava do meu lado e ele me relatou tudo o que aconteceu. Quando ele viu abrir o olho, ele chorou. Ele chorou muito, pegou na minha mão e chorou. Ele disse: bem-vindo à vida, novamente, porque você morreu. Eu vi você morta na minha frente. Os médicos me tiraram daquela sala quando você perdeu o sentido. E eu saí para fora como se eu estivesse flutuando, eu não sentia nem o chão. Porque eu estava ficando sem você, com um bebê no colo e apenas 4 dias de vida. E então, quando ele me relatou isso, eu chorei. Porque eu estava debilitada, mas eu estava viva. E então ele disse: pararam você 3 vezes no caminhão, na viagem de Paulo Afonso para aqui, para Salgueiro. 3 vezes você teve uma parada e tiveram que parar a ambulância UTI para reanimar você. Cada vez que eles paravam a ambulância, eu dizia: meu Deus, chegou a hora. É agora que eu vou ficar sem ela. Mas as 3 vezes que eles me reanimaram, eu voltei. Só que aí o médico olhou para ele e disse: você crê em Deus? E ele disse: sim. Aí o médico disse: não ora, pede a Deus, porque eu não sei se ela chega em Salgueiro. E eu cheguei. Fiquei 13 dias entubada, inconsciente. E hoje você está abrindo os olhos. Então eu voltei para casa. Hoje eu vivo em consultas médicas, sendo acompanhada por cardiologistas. E a médica disse que eu nunca tive pneumonia, que o meu problema, minha doença foi no coração, que eu tinha cardiopatia. Hoje eu tenho que ser acompanhada, hoje eu tenho que viver tomando remédios para controlar o meu problema, mas para honra e glória do meu Deus, eu estou viva, vendo meu filho crescer. Hoje ele tem 5 anos, a criança mais linda do mundo. E cada vez que eu olho para ele, eu me lembro: o Senhor me deu 2 vitórias. A primeira foi de ter me dado o Rian, e a segunda foi de ter me deixado voltar a viver novamente. Então esse é o meu testemunho, que, meu Deus, por mais que eu faça, nunca, jamais, eu não sei os desígnios dele, mas eu sei que são muitos bons para minha vida, porque me deu o presente de me dar o meu filho e me deu o presente de eu viver para ver ele crescer. Você que ainda tem dúvida de que o nosso Deus é um Deus grande, não tenha mais, porque Ele me ressuscitou e graças a Ele estou aqui hoje.